Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade de vocês, de verdade. Meu coração está aqui quentinho para falar para vocês de um dia especial, né? Olha, eu vou ler primeiro aqui e depois eu falo para vocês. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna e para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vocês já podem ver, né, que estou falando sobre amor. Então, esse mês nós comemoramos, né, o Dia dos Namorados. Eu quero dizer para vocês, nessa data tão importante, né, onde muitos pensam em presentear um ao outro, a procurar presente, qual o melhor presente que se encaixa, né, no outro. Eu quero falar para vocês que o maior presente é a palavra de Deus e vocês amar ao seu próximo, assim como a palavra de Deus nos ensina. Presentear é muito bom, mas melhor ainda você fazer valer a pena aquele relacionamento que você tem. Que aqui fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não é fácil. Às vezes quando alguém te faz raiva, você quer revidar. Quando às vezes alguém te machuca e você quer meio que se vingar. Pode ser até seu companheiro. Mas eu quero falar para você que não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que o amor é benigno, o amor não é invejoso, muito menos vingativo. O amor de Deus, que você venha ter esse amor, que você venha exercer o amor de Deus na sua vida e que você possa usufruir desse amor de forma tão plena, ao ponto do amor transbordar tanto em você e que possa impactar as pessoas que estão próximas a você. Então eu te convido a amar ao próximo, amar ao seu cônjuge, amar o seu namorado, amar, mas com o amor da palavra de Deus. Então você fazendo dessa forma, eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ser duradouro e melhor ainda, saudável. Assim como na culinária. Porque a gente sempre procura os melhores ingredientes para poder fazer ali um prato, um bolo, uma receitinha. E assim o amor é como uma receitinha. Você pega um pouquinho de amor, paciência. É como se esses fossem os ingredientes para que venha dar uma receita espetacular. E você pode ter essa receitinha. Então eu convido a você. Vamos orar comigo para que você possa usufruir desse amor pleno que Deus tem nos ensinado? Vamos lá? Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu te peço para que o Senhor Jesus possa inundar os nossos corações com o amor verdadeiro. Que esse amor seja tão lindo, tão pleno, que possa transbordar. Que as minhas palavras não sejam palavras amargas, de vingança, e sim palavras de amor. Palavras que acolhem, palavras que venham do fundo da alma. É o que eu te peço neste dia.
E abençoa todos que estão assistindo esse programa e que eles possam ser inundados com o amor de Deus. É que onde eles estiverem, ele possa se sentir abraçados pelo amor de Deus, porque o amor de Deus não nos abandona, não nos entristece. O teu amor é pleno, o teu amor é puro. Então é o que eu te peço neste dia, que o Senhor possa inundar os corações de quem está assistindo esse programa neste dia tão especial. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui com mais uma convidada, assim, maravilhosa, como sempre. Todas as nossas convidadas que vêm aqui são maravilhosas. E hoje não seria diferente. Estou aqui já considero uma amiga, porque também. Eu acompanho nas redes sociais, né? Eu vejo os vídeos dela, aprendo muito com os vídeos dela. Então eu quero que ela se apresente aqui com vocês, que hoje nós vamos juntas aprender muito com a Micheline Cerqueira. Se apresente, amiga, por favor. Maravilhosas, né? Como você chama. É muito bom estar aqui com você, Fátima, receber esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Micheline Cerqueira. Tenho 49 anos, 2 filhos, uma menina e um menino. Sou casada há quase 21 anos. Sou diretora da empresa Fábrica de Realizações. Essa empresa, ela é uma filha para mim, né? Tem uma história de muita superação, resiliência, e a Fábrica de Realizações atua no mercado de treinamento, palestras, mentorias individuais e coletivas. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, sou comunicóloga, tenho especialização em comportamento humano, fiz muitas formações, sabe, Fátima, para entender de pessoas, para me entender e entender das pessoas. Então, meu trabalho ele está muito conectado a isso. É a comunicação interna que você trabalhando, alinhando, melhorando, como você se vê, como você se entende, quem é você para você mesma. Com essa comunicação alinhada, aí você vai ter muito mais poder nos seus relacionamentos, você vai conseguir conversar melhor, você vai conseguir se sentir mais confiante. Então eu sou uma pessoa assim que eu entendo que Deus me deu uma missão nessa terra, Fátima. E é interessante que aparecem muitas mulheres cristãs me procurando exatamente para conseguirem reposicionar a voz delas. Eu entendo que Deus me deu uma importante missão na Terra, que é fazer com que as pessoas consigam ter uma voz mais saudável nos seus relacionamentos, na sua empresa, né? Quando eu estou ali dando treinamento para as empresas, eu sempre entendo que se o gestor não tiver essa voz saudável, os colaboradores não vão segui-lo. Assim como a gente tem em casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, né? Então é isso, é um pouquinho da minha história. Eu acompanho os seus vídeos quando você fala, gosto muito quando você fala sobre comunicação, né? Que é a importância que tem a comunicação. E quando a gente não sabe comunicar, as situações ficam difíceis. Em todo o âmbito da sua vida, tanto na comunicação pessoal, na comunicação entre conjugal, familiar, né? A comunicação profissional, né? No âmbito da social, né? Então isso assim me chama muita atenção, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Você acha? Eu me acho uma pessoa muito difícil. Mas você é tão querida. Não, mas eu me acho uma pessoa difícil. Você se acha dominante? Às vezes eu me acho muito dominante. Então, que delícia, adoro conhecer as dominantes. E aí eu procuro assim, eu fico tentando não ser essa pessoa dominante. Porque, às vezes, se você não conseguir ser dominante, mas ao mesmo tempo fofa,
Eu não sou fofa. Ah, entendi. Você tá entendendo? Porque o dominante, quando ele é fofo, é uma coisa. Quando ele não consegue ser fofo, aí fica difícil o relacionamento. Porém, às vezes o dominante vai ter que se aceitar e realinhar isso aí, porque não quer dizer que você não seja fofa, não quer dizer que você não consiga ser fofa, né? Na verdade, ai, que delícia descobrir qual é o seu temperamento. Meu Deus, gente, eu não consigo conversar com a pessoa e não pensar, meu Deus, eu tenho que saber que temperamento é esse, porque tudo é adaptável. Eu entendo que na comunicação, as pessoas têm uma visão de comunicação assim, comunicação é saber falar. Não, gente, comunicação é saber ouvir. Ouvir, porque aí você vai se conectar à pessoa e aí sim você vai conseguir falar. Talvez a sua dificuldade seja, como você tem, pelo que está me dizendo, um perfil mais dominante, talvez seja mais difícil o dominante baixar um pouco a guarda e escutar o que o outro precisa dizer. Porque talvez você seja mais prática, mais resolutiva. E aí as pessoas não conseguem entender muito isso. Ai, mas é tão bom o seu perfil assim no sentido de alinhar. Mas eu tô em busca dessa, sabe? Desse equilíbrio. Desse equilíbrio, eu tô buscando em Deus, né? Para Deus me moldar, para me conseguir fazer isso. Mas é um exercício, né? É um exercício. Não é de uma hora para outra, porque eu sofro muito com isso, entendeu? De querer as coisas rápido. Por exemplo, um exemplo básico. Eu não tenho muita paciência se eu tô perto de uma pessoa que ela vai escolher uma roupa. Ela vai comprar uma roupa. Aí ela fica, prova. Ai, eu não sei se eu levo esse ou esse. Eu digo, gente, leva esse. Se eu fosse comigo, eu já escolheria esse e pronto, acabou o assunto. Porque você é prática. Porque eu sou prática. Ai, eu não sei que receita eu vou fazer hoje. O que você acha? Faço isso? Eu digo, gente, mas é tão prático decidir isso, tá nem entendendo? Mas aí eu procuro agora me colocar no lugar daquela pessoa que ela não é prática. Pronto. Ela tem um processo de indecisão, de dúvida. E aí eu converso com a pessoa e digo, gente, vamos procurar ser mais prático. E você pode observar que tem um monte de gente que não é prático correndo atrás de você. Sim. Porque as pessoas se conectam exatamente pelo que elas não têm. Então essas pessoas com um pouquinho mais de dificuldade, que precisam pensar mais, analisar um pouquinho mais, essas pessoas precisam de pessoas mais práticas para empurrar elas. Eu amo entender o temperamento da pessoa para ajudar a pessoa a saber como que ela funciona, não só na forma de ver o mundo, mas na forma de se comunicar, né? Então eu não falo assim sem saber, sem ter a certeza, né? Eu faço o teste, mas vamos supor que você seja uma pessoa talvez muito executora, uma colérica, com gosto, né? Se for mesmo, é claro que a gente tem que fazer o teste, tem que ter certeza, mas se você for uma pessoa assim, você é rápida. O elemento da natureza, por exemplo, da pessoa colérica, o executor, é o fogo. Olha que engraçado. O fogo queima, mas ele aquece, Fátima. Então, uma pessoa, se o seu perfil for o que eu estou pensando, que pode ser que eu esteja errada, porque tem, quando eu faço o teste, eu vejo os níveis de energia da pessoa, o quanto que ela usa daquele perfil, se ela usa a parte positiva, a parte negativa. Então, tudo isso é muito importante. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo aqui, sugerindo que você seja uma executora, por exemplo. Mas assim, vamos supor que você seja. Então, da mesma forma que você tem o fogo, com o poder de queimar uma pessoa, você vai também ter o poder de aquecer. Então, não é que você não saiba ser fofa. Talvez você tenha apenas que ajustar um pouco, alinhar a sua emoção. Porque eu gosto muito de dizer que a comunicação e o comportamento andam juntos com a emoção. A forma como você conversa, a forma como você fala com você mesma, como você se comunica com seu esposo, com seus filhos, netos, né? Netinhos, né? Que você já tem.
Então, isso traz muito da sua emoção. Lembra quando eu cheguei aqui que você disse, não é todo dia que a gente consegue estar super feliz, super bem. Sim. Então, nesse dia que você tá com a energia mais baixa ou tá com uma energia muito alta de preocupação, alguma coisa, você não vai se comunicar fofo de jeito nenhum, nem que você se esforce. Então, nesse dia é importante que você primeiro realinhe aí dentro, sabe? Então, esse cuidado de se conhecer, de entender das próprias emoções, reconhecer, hoje eu estou com medo. Uma pessoa com medo, ela não vai conseguir entregar o melhor dela numa reunião de trabalho, numa conversa com o filho, entende? Então, a gente tem que reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente conseguir trazer a nossa melhor comunicação. E quando foi que você descobriu esse dom de trabalhar dessa forma? Eu tenho uma jornada. Ontem eu estava até pensando, eu estava fazendo uma inscrição para um outro curso, que eu sou a mulher dos cursos, né? Nunca vi, não tenho nada para fazer. Mas ontem eu estava fazendo uma análise de toda a minha trajetória. E eu sou formada em comunicação institucional e relações públicas. E aí eu trabalhei com empresas, né? Eu trabalho até hoje, mas eu ia nas empresas e via que o maior problema daquelas empresas, quando eles me chamavam, era pela comunicação. Mas aquela comunicação estava muito alinhada com a relação deles, a forma como eles enxergavam o mundo. Aí eu falei, gente, eu preciso complementar esse negócio, eu preciso entender melhor sobre isso tudo. Então eu comecei a estudar sobre esse assunto, me aprofundar. E aí veio a ideia de abrir a Fábrica de Realizações. E foi tão engraçado esse nome, porque eu não sabia muito mexer com Facebook. A gente era, né, na época que eu criei, eu estava aprendendo a mexer com essas coisas digitais. Hoje, então, ainda está ficando mais complicado, né? Que você aprende uma ferramenta hoje, amanhã você já mudou tudo de novo. E aí, nesse dia, eu fui criar minha primeira página. E aí, lá no Facebook, o pessoal perguntou qual é qual é o nome da empresa. Eu falei, gente, realmente, eu preciso de um nome. Aí eu falei, fábrica, o que eu quero fabricar? Eu quero fabricar pessoas realizadas. Mas esse nome não vai ficar bom. Aí veio assim Fábrica de Realizações. Eu quero ser uma fábrica de realizações. Então eu comecei a me inspirar nesse projeto, sabe? E aí minha filha nasceu, minha primeira filha, hoje ela tem 18 anos, e eu falei, nossa, eu não acho justo eu ter uma filha, que era meu sonho, né? Viver essa maternidade e sair para trabalhar o dia inteiro. Não, eu quero curtir essa maternidade, eu quero ficar com ela, eu quero cuidar, ela tinha que fazer algumas cirurgias, né? Então eu comecei a falar assim, eu vou trabalhar de casa, eu vou desenvolver projetos em casa e vou atendendo assim, vou estudando. E aí fui criando, desenvolvendo isso, tive muitos tropeços, tive que, me alimentar de muita crença sobre mim mesma, me restaurar em muitas coisas, me curar em muitas coisas, para eu acreditar que eu tinha esse potencial. E aí, depois desse tempo todo nessa jornada, veio o Isaac. O Isaac hoje tem 11 anos. E aí, quando o Isaac veio, eu falei assim, não, gente, agora eu vou mandar ver, eu vou colocar toda a minha energia. Já tinha falado, não, encerrou a fábrica, 2 filhos, aí eu comecei a atender online, não tinha tido a pandemia ainda. E aí eu já tinha, a maioria das pessoas que eu atendia já eram de fora de Brasília, eu já tinha pessoas de fora do Brasil, né? Eu desenvolvi não só o método Realize, quanto eu desenvolvi o método Acolher, para pessoas que são de fora, são brasileiros que precisam se adaptar com aquela pátria nova, né? Aquele lugar novo. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto. E Fátima, como Deus é lindo, Deus começou a me dar o direcionamento, começou a me mostrar o que Ele queria que eu fizesse, como além das técnicas, né? Como que eu poderia me aprofundar na essência daquela pessoa. Então hoje eu sempre desenvolvi um olhar para além do que a pessoa está dizendo.
Eu quero enxergar o que ela não está me contando. Eu quero ajudar essa pessoa a enxergar a própria alma dela, no sentido de qual é a dor que eu estou carregando, qual é a bagagem que eu não preciso levar e que eu possa ter uma vida feliz. Eu até me emociono, porque eu amo tanto isso que eu faço, Fátima, eu amo tanto ajudar as pessoas. Eu entendo que as pessoas que eu já ajudo e que elas chegam assim, elas me chamam de Mi. Sim. Eu não consigo, assim, imaginar como teria sido lá atrás se você não tivesse aparecido na minha vida. Então, assim, as pessoas, todos nós, Fátima, temos memórias de dor, frustrações, nós temos coisas que a gente carrega e que a gente nem lembra. E a gente precisa enxergar isso, porque às vezes não é porque a pessoa não sabe se comunicar, é porque ela aprendeu a sobreviver. Ela aprendeu ela encontrou um jeito de não morrer naquela praia. Então a gente precisa ter esse olhar empático, esse amor, entender que cada história é um mapa de vida. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa é mais grosseirona para responder, por que ela é mais grosseirona para responder? Será que ela não teve que desenvolver algumas defesas? Então, não adianta eu falar para essa pessoa, você não precisa responder assim, que essa pessoa vai ficar mais nervosa ainda. Eu tenho que entender o que está levando essa pessoa a responder daquela maneira, a reagir daquela maneira, né? Porque quando ela começa a entender, nossa, é porque eu tô vivendo com medo, Micheline, eu tô super preocupada, eu tô com um sentimento de incapacidade. Então, quando a pessoa consegue entender isso, Fátima, ela vai melhorar a comunicação dela, ela vai melhorar os relacionamentos dela. Então, a minha história começou muito por aí, de querer mostrar para as pessoas que, assim como eu tinha conseguido me curar, conseguido me encontrar, desenvolver o meu melhor, então eu quero levar essa mensagem para o mundo, eu quero que as pessoas acreditem que elas também podem. Então eu tive todo um processo, eu tive que melhorar a minha comunicação comigo primeiro. Só quando eu melhorei comigo, a forma como eu me via, como eu me entendia, como eu interpretava as minhas reações, é que eu consegui melhorar a minha comunicação com o mundo. Então, o meu trabalho, ele vai para além de um trabalho, por exemplo, de um treinamento de oratória. Sim. Porque é muito fácil eu chegar para você, Fátima, a técnica é essa, eu conheço as técnicas, eu vou te ensinar um monte de técnica. Mas muita gente não vai conseguir implementar essas técnicas. Porque ela não tem autoconfiança, porque ela tem uma história de vida muito difícil, porque talvez ela tenha sido criticada pelo pai, pela mãe a vida inteira, porque talvez ela se ache ou ela esteja em um ambiente que diz para ela todos os dias que ela não é capaz, né? Quantas mulheres eu atendo, Fátima, que têm históricos de mulheres que eram muito corajosas, super determinadas e aí se envolvem com um relacionamento que acaba se tornando tóxico, talvez porque o companheiro seja inseguro, então ele precisa colocar essa mulher bem abaixo dele. E se a gente não estiver atenta, não tiver conhecimento suficiente sobre a nossa forma de ver o mundo, a gente não consegue sobreviver a esse tipo de palavra, a um ambiente tóxico, né? Então, tudo isso é comunicação. Tudo isso é comunicação. E a pessoa começa a ouvir muito, você não é capaz. Isso. Você no caso dos relacionamentos, se você me deixar, você vai ficar sozinha, Isso. Você vai passar fome, você vai passar dificuldade, você não vai conseguir criar seus filhos sozinha. E aí a mulher fica com aquilo na mente dela e o inimigo vai trabalhando daquela forma. Exatamente. E ela realmente se sente assim. Ela se sente inferior, porque Deus incapaz, não nos criou para ser inferiores, né? Então, aí ela vai tomando conta daquelas palavras. Isso. E aquilo ela vai entrando, ficando deprimida, entrando na depressão. E se transforma numa crença, né? Ela começa a acreditar que realmente ela é aquilo. Não tem jeito para ela tem que ficar naquela situação.
Isso é muito massivo, né? Isso é muito complicado. E eu quero aproveitar para dizer para vocês maravilhosas, mamães que estão em casa, você que ainda não é mãe, cuidado com as suas palavras. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sei que todos os dias eu tenho que me reorientar, me realinhar, né? Buscar essa melhoria como mãe. Eu sempre peço esse feedback para os filhos, mas eu quero te dizer uma coisa: o que você disser para o seu filho vai ser a verdade que ele vai carregar por toda a vida. O tom da sua voz vai ser o que seu filho vai escutar no coração. Então, se você ainda não é mãe e se você já é mãe, se acalma primeiro antes de dar aquela bronca, sabe? A gente tem por isso que eu falo que a comunicação, ela tá muito vinculada à emoção. E hoje em dia a gente tem essa informação. Eu tenho o meu filho mais velho, ele tem 36 anos. Uhum. Eu sei que eu errei muito na criação do meu filho, né? E meu esposo até diz: esse é meu filho que me ensinou e me ensina a ser pai, que é uma aprendizagem diária, né, que a gente tem. Então, eu hoje reconheço, não só hoje, mas há muito tempo, reconheço que eu errei muito com meus filhos. Porque há 36 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso à informação que a gente tem hoje. Isso. Né? E até na escola, nas igrejas, Sim. Você tem esse tipo de informação. Na internet você tem. É totalmente diferente hoje. Totalmente diferente hoje. Então, a gente vê que o tanto que a gente errou, né? E os filhos cobram isso, né? O meu filho mesmo, ele fala: se fosse comigo, porque eu trato os filhos dele diferente, né? Se fosse você comigo, quer compensar tudo. Não fazia isso, né? Mas não é. Eu falo: não, meu filho, porque hoje eu reconheço que eu errei com você, né? Sei que arrependo-me de algumas coisas que eu fiz, mas não me arrependo de outra, porque eu sei que hoje são homens do bem, de caráter. Uhum. Perfeitos não são, mas tem caráter bom, né? São homens, são esposos, são pai, são empresários, né? Então eu não, lá no fundo eu sei que nós fizemos um bom trabalho. Sim. Isso também, graças a Deus, glória a Deus por isso, a gente tem essa satisfação de ver, pô, meu filho hoje está bem. Mas existem coisas que, se eu pudesse, não teria feito daquela forma. Fátima, até a gente que tem conhecimento, vou falar uma coisa aqui para todo mundo se acalmar, tá? Até para você. Carregue isso no coração e se perdoe. Toda mãe vai ser pauta de terapia. Vai ser pauta de terapia. Mãe e pai. Mas não é por isso que a gente também vai traumatizar os filhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, vai acontecer. Vai acontecer. Até um certo tempo, Fátima, alguém já tinha falado pra você: Fátima, você não pode carregar esses mesmos padrões. Sim. Ninguém falava. Né? Então, assim, até o teu conhecimento que eu tenho hoje, eu me vi várias vezes com a minha primeira filha. O Isaac é um felizardo, mas a Bel, ela ainda pegou a mãe, que não tinha muito conhecimento e que carregava os padrões, trazia os padrões da educação que eu recebi. Sim. Eu fui criada por uma mãe maravilhosa, minha mãezinha já faleceu, meu paizinho também. Sou muito grata por tudo que eles construíram em mim, né? Hoje eu sou o que eu sou porque meus pais me ensinaram os valores cristãos, os princípios, mas eles tinham uma rigidez enorme. Sim. Meu pai era pastor, a minha mãe tentava ali amenizar o ambiente, mas muitas vezes ela utilizou de palavras, ficava um pouquinho mais nervosa. E qual é a mãe que não fica nervosa em algum momento? Né? São as preocupações da vida, as dinâmicas familiares, os papéis que a gente tem que ficar ajustando o tempo inteiro. Mas o importante é que, se a gente conseguir entender da nossa emoção, se a gente conseguir trazer o nome dessa emoção que está fazendo a gente querer gritar, está querendo fazer a gente sangrar no outro, está querendo fazer a gente dar uma resposta de pronto, sem refletir, a gente com certeza vai ter uma comunicação melhor, não vai ferir tanta gente, né? Exato. Esse é o caminho. E a depressão pós-parto que você passou foi da primeira... Foi da Bel. Da Bel. Foi.
da Bel. Eu tive uma depressão pós-parto muito severa, demoraram para diagnosticar, né, para me dar esse diagnóstico. Eu senti, eu falava, eu não tô legal. Até que um outro médico, né, olhou para mim e falou assim, Micheline, você tá com aquela depressão pós-parto que é mais hormonal, fisiológica, né? É muita mudança, né, muita mudança pra mulher, eu sempre né? fui essa pessoa dinâmica, acelerada, eu era muito ativa na igreja, eu trabalhava muito. De repente, quando a gente vira mãe, a gente tem que parar tudo. E a nossa vida é pro bebê. E a Bel foi muito desejada, muito esperada. Eu orava por ela, eu pedia a Deus. Ela é um milagre, porque eu não conseguia nem engravidar. Né? As médicas que me atendiam, eu fui em muitos médicos, fiz muitos exames. Falavam, olha, eu acho que você vai ter que adotar. Então a Bel é um milagre. Ela foi o maior desejo que eu e meu marido tínhamos, né? Ela e o Isaac também é um segundo milagre. Mas essa é para uma outra hora, que é uma longa história. Eu tive câncer, né? E aí, quando a Bel nasceu, veio à tona várias emoções de situações difíceis que eu tinha passado e que eu não cuidei lá atrás. Então, o gatilho de ter que parar, a gente muitas vezes foge do parar. Sim. Não é? E a gente precisa parar, gente. Não adianta você ficar se afundando no trabalho, se afogando em tudo que você puder, em todas as atividades, para esquecer a dor que está latejando aí em você. Não adianta. Então, quando eu vi que eu precisava resolver muita coisa dentro de mim, porque foi muito importante essa depressão pós-parto, foi fisiológica, foi, né, aquela questão, tanto é que rapidinho eu melhorei. Assim, do primeiro processo eu melhorei. Depois eu tive algumas recaídas, né? Que aí foi quando eu comecei, gente, eu preciso parar, preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí foi quando eu falei, gente, eu vou estudar comportamento humano, eu vou entender de pessoas, eu vou me entender, eu vou me encontrar. Fátima, Deus começou a fazer tanta coisa linda na minha vida, começou a me curar, começou a me mostrar, me lembrar quem eu realmente era. E muitas vezes a gente precisa desse tempo, desse momento de lembrar quem eu sou de verdade. O que eu passei é o que eu tenho que ser? Ou é o que me construiu? E aí eu tenho que levar isso para as pessoas? Ou eu tenho que aprender a contar essa história sem amargura? Porque a gente passa por situações difíceis e a gente quer fazer dessa história um prêmio de amargura. A gente precisa aprender a contar as histórias difíceis da nossa vida como um prêmio de resiliência, de transformação, de superação. Então hoje eu digo assim que Deus ele me deu esse grande presente de olhar para a minha história, olhar para as dificuldades que eu tive e me presentear com a recontagem dessa história. Hoje eu sei que tudo que é difícil que a gente passa nessa vida, que eu passei nessa vida, foi muito importante para ser quem eu sou hoje. Tenho dificuldades? Tenho. Tem momentos difíceis, tem dias que se eu pudesse eu ia gritar com todo mundo, porque nós somos humanos, a gente tem que parar com essa história, não, porque a gente é de Jesus e não, né? Eu sou uma fofa todo dia, a pessoa tá sangrando lá. Não, gente, ninguém é fofo todo dia. Tem dias que você quer pegar e você tem que se segurar, ir pro quarto, se trancar e falar, Deus me ajuda. Mas a gente precisa desse momento. Eu gosto de falar que é a nossa zona de recuperação. Aonde é a sua zona de recuperação? Quantas vezes você precisou disso e utilizou desse recurso para você retomar a sua estabilidade emocional? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber nosso temperamento, oficialmente, né? Não é esses testes de internet não, que tem muita nuance aí que acaba te levando para uma coisa que nem é exatamente como você funciona, né? Então a gente precisa se conhecer, precisa se empoderar da coisa linda que somos diante de Deus. Nós somos a essência de Deus. Eu não tive uma depressão diagnosticada, não tive, mas há 26 anos atrás eu perdi um filho e aí eu entrei no processo eu perdi a vontade de viver.
Essa é a verdade. Eu perdi a vontade de viver e eu só queria, não saía para lugar nenhum, não queria fazer mais nada. E aí o Rafael tinha 10 anos, o Mariel tinha 5 anos. E aí eu perdi o Gabriel, que era o último, né? E eu fiquei muito doente. Doente, não conhecia Jesus. E fiquei muito doente. Minha mãe já ficava ali por perto e tentando me ajudar E eu fui me envolvendo com a comida de tipo assim, de comer muito. Eu comia que eu passava mal. Comia e comia chorando. Comendo as assim, emoções. Você comia porque você estava triste. Eu sentia uma fome desesperada. Eu sentia uma fome, não entendia por que era desesperada. E aí as pessoas que estavam perto de mim diziam: nossa, você não está comendo muito? Você não está comendo muito? Aí eu passei a comer escondido. Michelina, eu esperava meu esposo dormir. Você comer. Eu ia para a cozinha e comia. Escondido. Eu comia escondido. Compulsivamente. Eu cheguei, que a última vez que eu subi na balança, eu pesava 130 quilos. Você entendeu? Depois eu não consegui mais sair para ir numa balança. Acho que eu passei de sair. E eu comia desesperadamente. Então, quando eu consegui sair desse processo, Durou quanto tempo, Fátima? Eu acho que durou mais ou menos quase 2 anos nesse processo aí. E aí, quem me resgatou foi o meu filho mais novo. Aí teve, eu nunca falei isso, teve um episódio que meu esposo foi chamado na escola. E aí a professora disse assim: não sei o que está acontecendo com o Mariel não, a mãe do Mariel não vem para as reuniões, o que está acontecendo? Meu esposo falou assim: mas ela não está sabendo. Não, mas eu mando um bilhetinho. E aí eu fui conversar com o Mariel, nós fomos conversar. A Mariel disse assim: eu tenho vergonha de você ir para a escola. Por que meu filho tem vergonha? Porque você é muito gorda. Oh, meu Deus. Aí todo mundo fica falando. E eu falei: Jesus, mas meu filho tem vergonha de mim. Aí eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa. Como meu filho tem vergonha de mim? E aí um dia eu descobri lá um papelzinho da Herbalife, porque emagreça com saúde. E aí eu peguei e liguei para aquele número, e Deus colocou um anjo na minha vida, que foi a moça representante da Herbalife lá. E aí eu conversei com ela e me esposo assim: nossa, mas é caro esse produto, você tem certeza que você quer usar isso? Eu digo: tem. E você precisa de ver a alegria do meu filho, com 5 anos de idade. E aí eu falei para ela assim: eu não tenho dinheiro agora, mas a semana que vem você volta que eu tenho dinheiro. Ela disse: não, você vai começar agora, depois você me paga. E você vai começar agora, tal. E a gente começou aquele acompanhamento e tal. E aí ela disse: você não aguenta. O Mariel, ele não comia nem uma balinha perto de mim. Que tudo para te ajudar. Para me ajudar. Oh, meu Deus. Você tá entendendo? Que gracinha. E naquela ajuda da Josana ali com a Herbalife, eu consegui perder peso. Eu perdi peso em 6 meses. Eu perdi 39 quilos em 6 meses. Que bênção, né? Então, Deus usou o meu filho para me resgatar daquele processo que eu estava. Então, eu não fui diagnosticada, porque eu não procurei um médico, mas eu acredito que, vendo assim depois, que era uma depressão. É assim, você encontrou na comida uma forma de alimentar a dor que você estava sentindo. Sim. Sempre que a gente vê um excesso, é porque tem uma falta. Então você não estava conseguindo assimilar a falta daquele bebê. Aquele bebê. Exatamente. Você não teve como fazer um luto do jeito que talvez você precisasse, né? Exatamente. Então isso fez com que você desenvolvesse um sintoma, o sintoma da compulsão, né? Eu tive uma perca, só que eu imaginava bem assim, eu não podia sofrer porque eu tinha o Rafael que sofria muito, porque ele estava esperando. O Mariel nem tanto, porque ele tinha só 5 anos de idade.
Mas o Rafael sofreu esse processo da perca e eu tinha que me parecer forte, ser forte, para ajudar o Rafael a passar por aquele processo, sem se abalar tanto. Você tá entendendo? E esse foi o problema. Esse foi o problema. E depois de muito tempo eu fui entender. Você acumulou, né, aquela dor. Exatamente, acumulei aquela dor. Então, e depois que a gente passa por esse processo, eu comecei a acreditar como assim. É que nem você falou, tem recaídas, a gente tem recaídas. Uhum. Aí eu comecei a ficar com medo dessa recaída. Eu não queria voltar a sentir aquelas coisas que eu sentia. Aí o que acontecia? Eu comecei a buscar forças em Deus. Aí eu ia para a igreja, eu buscava, eu lia a Bíblia, eu ia para o círculo de oração, eu ia para os grupos de oração, eu convidava as irmãs para, mãe, convida as irmãs para vir na minha casa, que eu buscava forças em Deus para mim não entrar naquele processo de novo. E aí foi a melhor coisa que você fez. Foi, né? A melhor coisa que eu fiz. Que Deus ajuda Aí comecei demais a me ocupar. Eu não era tão assim dinâmica. Aí comecei a buscar o que fazer, sabe? Aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não posso ficar sem fazer nada. Tá entendendo? Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar sozinha. E aí comecei a me mexer para não ficar sozinha e não voltar, porque eu tinha medo de voltar para aquele lugar escuro de novo que eu estava. Entendeu? E você passou por esse processo, você sabe muito bem como que é isso. E se a gente não... É muito desafiador. E se a gente não assumir, não se posicionar, não tiver alguém para segurar na nossa mão, às vezes tem que ter alguém. Sim. Tem que ter uma frase como essa que seu filho falou, né? Algo vai te despertar. É o despertamento, né? É assim, então as pessoas, eu contava isso, pessoa, nossa, mas seu filho falou isso. Eu digo, graças a Deus que meu filho conseguiu falar isso, né? Porque isso foi como assim um chacoalhão. Peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com meus filhos? É verdade. Né? Que toda mãe quer que o filho sente orgulho, né? Que mostre, essa é minha mãe, esse é meu pai. Não é ter vergonha, querer se esconder, sabe? E isso que me fez acordar, me dar um chacoalhão e dizer, não, você tem que reagir. Eu acredito que Deus sempre usa alguma situação ou alguém para esse despertamento. Né? E que bom que seu filho foi usado por Deus. Por Deus. E que você conseguiu, né, Fátima? Que eu consegui para esse Tá despertamento. vendo como nós somos mulheres maravilhosas? Maravilhosas. Que a gente se supera, né? Passa por um processo, você se reergueu, se reinventou. E esse processo é constante. Constante. Constante, é todo dia, né? Todo dia, não é todo dia que você tá, bom dia! Né? Mas aí você tá lá na cama, né? Com vontade de não levantar, você faz uma oração, você diz, Senhor, me dá força. Aí você levanta e olha no espelho e diz, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa. Exatamente. E eu vou sair desse quarto radiante e vou em frente. Tá entendendo? Essa é uma questão do quê? De decisão. De decisão, escolha, ou você vai ficar deitada, prostrada, apertando soneca, que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, ou você vai levantar, se revestir de força, de poder, de graça, né? Pedir a Deus, derrama a sua graça sobre mim e me faz forte, Senhor, para ir lutar, para ir lutar, né? E ser fonte de inspiração para outras mulheres, né? Exatamente, reverberar o que Deus está nos dando, né? A vida que Deus está colocando no nosso coração, essa vida pulsante, né? Essa vontade de viver, essa vontade de mudar as coisas da nossa vida na gente que não está legal. Então a gente pode inspirar essas pessoas a isso, né? Isso. E agora, assim, gente, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas agora nós vamos ali para a cozinha. Oba! Ela vai dar uma dica muito especial para a gente, um lanchinho rápido, né, Micheline? Tá me dando crise de tosse. Para maravilhosa aí, a gente já volta
com a receitinha aqui. Isso aí. Maravilhosa. Prontinho, agora vamos para a receitinha. Já estou aqui cortando a azeitona. Fátima, eu já vi que no seu programa você ensina cada delícia e eu fico assim, louca para ser convidada para vir almoçar aqui. Fica a dica. Mas olha só, Fátima, hoje eu vou ensinar aqui para sua audiência uma receitinha de lanche, porque, gente, eu sou mulher, eu trabalho fora, a gente faz muita coisa, então a gente precisa, ainda mais no meu caso, que eu tenho 2 filhos e um pré-adolescente que não para de pedir comida. Então eu tive que achar uma solução estratégica, porque ou eu trabalhava ou eu ficava fazendo lanche para esse menino, né? Minha filha também gosta de comer, mas não tanto quanto ele. Então, aqui eu estou misturando um frango delicioso. É aquela receita de desfiadinho que você faz? Gente, assistam o vídeo. Já tá temperado com alho, sal, Pronto. cebola, tomate. Isso. Aí, deixa eu tirar essa tábua aqui. Pode colocar tudo que você quiser. Eu Que coloco gostona. azeitona, eu coloco milho verde. E aqui, o que eu vou ensinar pra vocês? Uma receitinha que lá em casa eu faço 0 lactose. Por que 0 lactose? É uma intolerância que minha filha tem e que muita gente hoje em dia está desenvolvendo, infelizmente, né? Sim. E aí hoje a Fátima tem um requeijão que não é 0 lactose. Porém, eu não abro mão do requeijão nessa receitinha Porque fica mais muito úmido, bom. né? Saboroso. Dá sabor e umedece o recheio. Isso, vou usar tudo, Fátima, porque você fez muito frango, você é empolgada, né? Mas é bom, gente, aqui é o seguinte, dá pra você comer agora, na hora que a gente vai fazer, e dá pra congelar. Eu faço esse lanchinho de carne moída, de frango, dá pra fazer Aí monta ele e congela já, no ponto de... Isso. Aí eu vou usar nessa, eu tenho várias receitinhas, mas essa aqui é bem legal porque ela é muito prática. Você vai pegar a massinha de pastel que você mais gosta aí na sua casa. Aí deixa no plástico. Por quê? Porque é assim que você vai congelar. Aí eu vou colocar aqui nesse potinho, que é diferente do que eu uso lá em casa, então se eu ficar meio atrapalhada. Eu adoro cozinhar, tá, gente? Eu só não tenho muito tempo, mas eu adoro. Então aqui, ó, tá vendo? Aí aqui, você vai pegar a massinha de pastel que você mais gosta aí na sua casa. Aí, deixa no plástico. Por quê? Porque é assim que você vai congelar. Aí eu vou colocar aqui nesse potinho, que é diferente do que eu uso lá em casa, então se eu ficar meio atrapalhada. Eu adoro cozinhar, tá, gente? Eu só não tenho muito tempo, mas eu adoro. Então aqui, ó, tá vendo? Aí aqui, já fiz a tostinha, vamos misturar esse frango com requeijão delicioso. O cheirinho já tá bom. Mistura. É maior o potinho que você usa lá ou é menor? É menor. É menor? Eu faço menor, mas não tem problema não. Já consegui aqui com as minhas habilidades culinárias, gente. Olha, eu acho que as mulheres hoje em dia, Fátima, elas precisam criar essa estratégia, né, de ter uma coisa mais prática em casa, de preferência mais saudável, né? Eu gosto muito dessa culinária mais saudável. Mas, principalmente também, escolhe um dia da sua casa para você aproveitar esse momento de comida, para você conversar com a sua família, para você se conectar, sabe, Fátima? As famílias estão muito corridas, dinâmicas e não aproveitam mais esse tempo tão precioso, né? Precioso. Então faz o seu lanchinho aí. Você pode comer na hora ou você pode depois encontrar com o pessoal. Aí, ó, aqui eu fiz um modelo, tá? De uma trouxinha. Aí quando for congelar, congela com plástico. Exatamente assim. Do jeito que tá aqui. A outra forma que você pode fazer isso aqui, eu acho até que não vai dar. Tô pensando aqui que na hora de congelar com esse plástico assim, vamos soltar o plástico primeiro. É porque o potinho da Fátima, ele é maior do que eu uso lá em casa. Então vocês vão, qualquer coisa corta, ou então você finge que não está vendo ao vivo a pessoa aqui atrapalhada para tirar o plástico. Mas assim, solta um pouquinho o plástico, porque depois que tiver congelado, vocês não vão conseguir soltar, né? Pra fazer a trouxinha.
Entendi. Aí você finge que essa coxinha é bem linda. O importante é que ela está saborosa. Aí tá aqui o plástico. Aí, Se você ó, tiver um super freezer, um super congelador, você pode colocar em potinhos de plástico. Se você não tiver, aí eu lá em casa, eu coloco em saquinhos, aí eu identifico. Frango com requeijão, zero lactose. Quando eu faço sem ser zero lactose, eu identifico. Quando eu coloco carne moída com mussarela. Então eu indico que vocês façam essa identificação com etiquetinhas porque você vai mesmo. abrir o congelador, tem um negócio Tem um congelado monte de lá. coisa, você vai falar assim, gente, é de que mesmo isso aqui? É, eu Então, faço isso até com as carnes. eu faço. Porque eu chego do supermercado, aí eu separo todas as carnes, coloco no saco. Organização é tudo. Aí é carne pra fazer cozida, É, carne bife, somos carne iguais. moída. Uhum. Agora, Coxinha. esse aqui, gente, o pastelzinho, a massinha vai estar aberta. Eu faço muito assim também lá em casa. Aí você pode fazer, literalmente, um pastelzinho. Micheline, aonde você faz isso? Na airfryer, gente. Se você não tem airfryer, você faz no forno. Na airfryer é rapidinho. Você esquenta a airfryer primeiro. E eu costumo colocar 180 graus. E aqui você fecha igual... Eu esqueci de pegar o garfinho. Tá aqui? Você fecha igual assim, você fecha um pastel de verdade. Aperta, né? Aperta. Aí coloca na airfryer. Isso. E Gente, isso aqui é maravilhoso. Você pode congelar, feliz da vida, que você vai ter lanche pra todo mundo. Ah, chegou tarde, tá? Não tem tempo pra fazer uma jantinha, não sobrou nada do almoço. Ficou até mais bonito que a tostinha, né, gente? Essa tostinha ficou uma vergonha. Não tem problema não, finge que tá bonito. O importante é o sabor, tá tudo bem. Micheline é prática. Então assim, você usa a sua criatividade. Ó, tem outra ideia assim que eu faço lá em casa também. Que é... gente, ela botou a luva. Aí eu tô aqui, só Jesus na causa. Ó, ainda veio outro plástico pra facilitar a minha vida. Aí, pronto. Sempre deixa o plástico. A outra forma que você pode fazer também... Se você quiser variar, até para você identificar na geladeira, saber, o rolinho é assim, né? Nossa, esse frango parece que tá maravilhoso. Tá me dando até vontade. Ó, você faz assim, Faz aí o plástico você vai arrancando. Gente, que bênção essa luva. Vai, Fátima. Aqui tem uma ponta maior. Puxa aí a ponta que com a luva eu não consigo. Tá parecendo... Eu faço a unha, né? E eu falo com meu marido o tempo inteiro pra ele... Ó, dobrei, volto com plástico. E pronto, gente. Você tem rolinho, você tem pastelzinho, você tem trouxinha linda, que só a Micheline é capaz de fazer uma trouxinha assim. E é isso, meus amores. Façam esses lanchinhos na casa de vocês. Aproveitem para comer em família, né, Fátima? Conversar, se conectar. Sim. Eu sempre falo assim, né? Que comunicação é conexão. Se você não se conecta, você não consegue passar a mensagem que você quer passar. Há 36 anos atrás, né, foi quando meu filho nasceu. Eu diria assim que o Rafael deveria ter uns 3 anos, até uns 3 anos de idade. Eu não tinha mesa na minha casa. Então as refeições eram feitas, cada um sentado no lugar lá, às vezes até no chão. E aí, depois que a gente comprou a mesa, meu esposo disse: comprei uma mesa, a partir de hoje eu quero todo mundo fazendo a refeição na mesa. E aí eu tinha muito isso. Depois de 5 anos, Mariel nasceu. Aí quando os meninos eram tipo adolescente, aí começa a mudar as coisas, né? E aí eles faziam pratos de gente à mesa. Aí o pai não estava em casa, queriam ir para a televisão. Queriam dar o golpe na mãe. E aí o portão da minha casa fazia um barulho. Quando fazia o barulho do portão, eu ia eles correndo. Corri pra mesa. O que foi, Rafael? O pai tá chegando, Você tava tudo na mesa. Porque o meu esposo, ele sempre se preocupava com essa questão da mesa. Porque ele queria fazer a refeição junto. E às vezes atrasava no trabalho. Mas no jantar, ele sempre estava em casa, então era colocada a comida na mesa.
E aí depois, o ano passado, eu vim conhecer o Experiência do Lar. Vocês já ouviram falar, né? Eu dou até aula. Eu dou aula de Aí eu personalidade. No início do ano passado, eu conheci a Experiência do Lar. Né? Uhum. E aí eu falei, gente, mas meu esposo não tinha o conhecimento, E já, né? E já tinha isso já tinha no esse coração cuidado, dele, na mente né? dele, da gente fazer as refeições junto. Porque é naquele momento ali da mesa na família, que a família tá se comunicando. Uhum. Hoje em dia tem mais dificuldade porque tem o Por causa dos celular, horários, tem né? o celular, tem a televisão. E aí eu procuro tirar até isso aqui quando tá em casa dos netos, né? Lá em casa, tirando quinta-feira, que meu filho faz prova, passa o dia todo na escola, hoje que ele tá na escola, né? Porque amanhã é feriado. Mas tirando as quintas-feiras, todos os dias meu marido vai almoçar em casa, a gente almoça, a gente senta, a gente conversa. E é um sacrifício para ele, porque ele trabalha muito, tem algumas reuniões. Muitas vezes ele abre mão de algumas coisas para estar com a gente na hora do almoço, porque já é uma tradição lá em casa. Sim. E é isso aí, gente. Vamos levar ali na airfryer agora pra gente ver e provar essas delícias aqui. Então, gente, tá vendo aqui o pastel? Que lindo que ele ficou, delicioso, douradinho. Tem gente que vai preferir mais branquinho, mas fica muito parecido com pastel frito, só que na airfryer, mais saudável. Se você não tiver intolerância à lactose, faz com requeijão normal. Se você tiver, faz com outro requeijão. E é isso, Fátima. E aí, será que você vai gostar? Amei, maravilhoso. Obrigada, Micheline, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente. Foi momentos assim incríveis de aprendizado. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Que bom, gente. Aproveitem. Beijo.